assunto para enxugar o excesso de funcionários comissionados de órgãos públicos da administração estadual. O Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação para que o governo do Amazonas realize concursos públicos, né? O pedido define os órgãos que devem ser contemplados, que secretarias têm que fazer esses concursos? Define sim, Adriane, são 7 órgãos aí da gestão estadual que devem fazer concursos públicos aí segundo essa ação civil pública ingressada pelo promotor Antônio Carlos Mancilha. São eles a Defensoria Pública, o Corpo de Bombeiros, a ARCEPAN, né, que era a antiga ARSAN, a Agência de Reguladora ali de serviços Públicos Concedidos. Aí tem também a CEPRO, tem a FAPEAN, tem mais 2 aqui que estão fugindo da minha nesse momento, mas são sete órgãos especificamente que são determinados, porque segundo essa ação civil pública, esses órgãos, a maior parte deles tem mais comissionados do que, de fato, servidores concursados, né? Então precisa haver esse equilíbrio. Em 2 casos, pelo menos, aí a gente já sabe que vai haver uma sinalização. No caso da Defensoria Pública, por exemplo, foi feito agora, né, lançaram agora o regulamento para um concurso público, mas esse concurso público será somente para os defensores, né? Defensores, obviamente, não há cargo comissionado de defensor. Então, ainda não vai resolver o problema. Quando a Defensoria for abrir o concurso para administrativo, né, para todos aqueles trabalhadores da Defensoria que não são defensores, né, que fazem todo aquele corpo, vai ser importante seguir essas recomendações da ação. E também o Corpo de Bombeiros, né, do Estado do Amazonas. O Corpo de Bombeiros já teve bastante problema relacionado a concurso público, algumas pessoas que realizaram e demoraram, precisaram recorrer à justiça para assumir os cargos, né? Sim, foram 10 anos, né? A gente teve ano passado, por conta da pandemia, essa aceleração, essa convocação daquele corpo de saúde, né? Do Corpo de Bombeiros ali, que foi fundamental, inclusive, no combate à Covid, porque foi o corpo que atuou lá no Hospital Newton Lins no comecinho dos trabalhos, né? Então, ficaram 10 anos esperando uma convocação. Agora, você imagina 10 anos, né? Porque você faz concurso público, quando é aprovado, assim, só de fazer já gera expectativa. Saiu o resultado, você vê ali que está numa boa classificação. Quando sai também ali a lista das pessoas que teoricamente seriam convocadas, tem gente que já abre mão do trabalho que já está se preparando para preparar a documentação para assumir o cargo. E muita gente, 10 anos, já tinha passado em outros concursos, pessoas tinham ido embora daqui. Muita gente, tanto que muita gente que foi convocada nem assumiu, porque já era de outro estado, pegou alguma outra função. E aí é curioso, né? Porque ano passado repuseram uma justiça de 10 anos atrás e já entra defasado, né? Então vai ter que seguir essa recomendação. Agora esses outros órgãos também, a ARCEPAN, a FAPEAN, CEPRO que teve um concurso também não tão recente, mas aí é coisa de 5, 6 anos. Então mostra que o concurso já entrou um pouco defasado, né? Então é preciso equilibrar. A gente vê isso, né, acontecer muito em diversos órgãos, aí vê muita gente comissionada, às vezes muita gente que infelizmente acaba que nem vai, né? A gente comentou sobre isso ontem em relação às casas legislativas, né? Falamos sobre isso ontem. Então é importante que o Ministério Público tenha esse olhar aí para essa situação, porque tem muitos, assim, estão falando de 7, mas a gente sabe que tem muitos órgãos aí, muitas secretarias que há anos e anos e anos não tem reposição, não tem concurso público e a realidade mudou, né? E para mim existem 2 principais problemas. Um é a competência técnica. Sim. A gente está falando de pastas muito importantes, então se você não tem condições, se você não tem habilitação, não estudou nada na área da Secretaria de Produção Rural de Abastecimento, aí você trabalha na CEPRO, numa área que exige algo do tipo, a questão técnica e também a questão de apadrinhamento político, né? Muita gente que vai se estabelecendo. E quando passa muito tempo, assim, depois a própria legislação protege essa pessoa que entrou sem concurso público, que ficou anos e anos, passou 5 anos ali dentro da mesma função, no funcionamento da máquina pública, ela tem direito de permanecer, né? A gente já tem esses casos aí, diversos casos, especificamente na área da saúde, teve muita gente que era RET, né, como se chama, e acabou entrando, né, ficando de fato de maneira definitiva no serviço público, RDAs também de outras secretarias, isso já aconteceu. Então é importante ter esse olhar e inclusive essa questão da capacidade técnica que você citou, Adriane, é um ponto que o promotor levanta na ação. Ele fala, tem muita gente que é colocada nesses cargos sem ter a capacitação para isso, né, sem poder desenvolver o trabalho necessário daquela secretaria. Então a gente acaba vendo daquela secretaria ou daquele órgão, enfim, né?
A gente acaba vendo muita política pública que não é encaminhada, às vezes justamente por conta disso. A pessoa não tem capacidade técnica para aquela função específica, pode ter para outras, mas para ela não tem. E aí você acaba empacando ou sobrecarregando uma pessoa que tem capacidade para aquilo, mas acaba tendo que fazer aquilo, mais aquilo outro, mais aquele outro, e aí não consegue ter o pleno aproveitamento de suas funções, né? Então é importante, seria interessante inclusive que nem se precisasse esperar um julgamento, né, dessa ação. O governo precisa se manifestar, né? Já que o Ministério Público ele não obriga, ele recomenda que seja feito, né? É interessante que já tome essa iniciativa, né? Aproveita esse mapeamento que foi feito pelo Ministério Público, busca orçamento, está sendo discutido agora, né? O orçamento vai ser votado, não vai. Então já tenta entender de que maneira consegue se resolver isso, porque é importante, a gente precisa tratar o funcionalismo público como algo, né, de fato dentro das suas legislações, das suas regulamentações. Não dá para ser visto eternamente como um cabide de emprego e usado de moeda de trocas políticas, né? A gente precisa de pessoas realmente capacitadas para exercer aquelas funções que a população precisa, né, na ponta. Exatamente. O Dante falou uma coisa que é muito importante, previsão orçamentária. Para realizar um concurso público, tipo, esse ano não pode ser feito. Sim. Então tem que ser previsto, tem que ser aprovado na hora que for votar a LOA, a LOMAN, e todas essas questões, no caso da Lei Orçamentária Anual do Estado, que é aprovada pela Assembleia Legislativa, para que no ano que vem haja previsão para isso. Isso tem que levar em consideração também questões de pandemia, se tem orçamento, a arrecadação diminuiu, aumentou, tudo isso para levar em consideração para poder ter o concurso no ano que vem, por exemplo. Então, a gente espera que, de fato, se olhe com carinho, com atenção para esse tipo de coisa, né? Até porque ano que vem não vai poder ter nomeação, né? Então, se já precisar fazer o concurso, né? Se precisar fazer o concurso, tem que fazer, tem que prever, para deixar preparado para quem quer que seja o próximo governante, ou se for o caso, se for o mesmo, né? Mas olhar esse pensamento como política de Estado, né? Não política de governo. A gente precisa olhar para o bem público como algo para a população, não como bem próprio, né? Na questão dos políticos aí. Exatamente. Dante, até daqui a pouco. A gente volta já para falar sobre o presidente da República. Até já. Até já. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.